Alô, Marcos, me ouve? Opa, agora sim, agora estão me ouvindo, né? Fiz toda essa apresentação. Vamos reiniciar. Bom, quero saudar a todos, felicitar a advocacia do dia 11/8, né? Essa data é uma data histórica para a gente, remete ao dia em que foram instituídas, no ano de 1827, as duas primeiras faculdades de direito do país. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. E para celebrar essa data, nós faremos um brinde, uma pequena lembrança, né, para quem participar da live. Basta deixar seu nome, o nome do interessado, nos comentários aqui, e o sorteio será feito ao final da live, tá? A retirada do brinde aqui no meu escritório. Não há nada melhor do que falar sobre a advocacia pós-pandemia no dia da advocacia, né? Tivemos muitas alterações na advocacia nesse breve período de tempo, e melhor ainda é ouvir isto de quem tão bem representa a advocacia como o Dr. Darcy Guimarães Figueira. Eu sei que todos já conhecem o amigo e colega, mas eu farei uma pequena apresentação dele. O Dr. Darcy é pós-doutor pela Universidade degli Studi di Firenze, na Itália, doutor pela Universidade de Barcelona, na Espanha, nosso querido vice-diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB-RS e conselheiro também da OAB-RS, professor titular do Programa de Pós-Graduação da Unicinos e professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, quero saudar a presença do Dr. Darcy. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco, Dr. Darcy. É um grande prazer reencontrá-lo hoje virtualmente, né? Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Quero inicialmente agradecer o honroso convite do meu querido amigo, presidente Marco Túlio, dizer que é uma satisfação muito grande poder hoje estar com todos os nossos colegas advogados, neste dia tão importante para a advocacia, que é 11 de agosto. Este 11 de agosto é um dia que está na memória de todos nós, aqueles que lutam diariamente pela confirmação, pela concretização dos direitos fundamentais. É uma honra muito grande, então, hoje, querido amigo, poder estar juntamente contigo, com os colegas, discutindo alguns temas relacionados à advocacia, que são tão caros para nós como advogado. Me coloco à disposição, então, porque os colegas entenderem necessário para nós fazermos o debate. Meu presidente, estão me ouvindo e me vendo bem? Principalmente vendo eu de menos. Sim, ouvindo bem. Ouvindo muito bem. Eu até peço desculpas, eu saí da câmera, eu quis deixar aqui o doutor Darcy sozinho na câmera, acabei sumindo eu do assento, peço desculpa, mas a gente também tem que se familiarizar, né, doutor Darcy, com a tecnologia. Darcy, introduzindo esse assunto que você vai muito bem abordar,
eu acredito que todos os setores da sociedade, eles foram, de alguma forma, afetados por conta dessa pandemia, né? Na advocacia, com certeza, não foi diferente, e nesse momento de exceção, eu penso que dá para analisar a questão do impacto da pandemia na advocacia sob dois prismas. O primeiro, o social, o segundo, o profissional. No aspecto social, eu penso que se reforçou a ideia da advocacia como sendo estabilizador social, vigilante nos cuidados e na defesa dos preceitos democráticos, né? Como muitos negócios jurídicos passaram a ser objeto de discussão, de questionamento nesse período, a advocacia ela tem assumido um protagonismo nesse momento, né? Na pacificação e na solução desses conflitos, né? Que não necessariamente eles devem passar pelo judiciário, face às inúmeras possibilidades de solução alternativa de conflitos. Agora, o que eu acho que é bastante necessário a gente debater, eu acho que, acredito eu que seja esse o foco, né, é o aspecto profissional, porque a gente tem enfrentado uma série de transformações agudas na advocacia nesse momento, né, porque por conta de medidas de enfrentamento ao Covid, aliado à indispensabilidade e essencialidade da advocacia no período, a gente começou a passar ou a utilizar novos meios tecnológicos, né, fazer a gestão de home office, ter contatos de modo remoto com as pessoas. Isso tudo passou a fazer parte do exercício da advocacia, né? Então, gerenciamento administrativo, networking e muita intimidade com tecnologia agora são praticamente ferramentas para o exercício da nossa profissão. Aquilo que vinha se desenhando como sendo algo gradual, né, gradual e vertical, a pandemia acabou acelerando esse processo, é o que me parece, ao menos, né? E vem atropelando quem não consegue acompanhar essas mudanças. O que lhe parece, doutor Darcy? Gostaria que avançasse nessa discussão. Perfeito. Nenhum de nós, advogados, desconhece que nós estamos vivendo um período muito excepcional da história da humanidade, em especial que nos interessa do Poder Judiciário. O certo é que o direito hoje está na berlinda. Ele está sendo cada vez mais repensado. Por quê? Desde as questões que digam respeito à proteção dos direitos humanos, com as implicações evidentes no direito da saúde, na dignidade da pessoa humana e até nas repercussões contratuais entre os particulares e destes com o Estado. A pandemia acelerou, foi um catalisador de uma série de mudanças que o direito nos últimos anos ele vem sentindo, né? Em breve, esses problemas hoje que a pandemia nos coloca vão estar batendo nas portas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário terá que dar respostas inéditas para problemas inéditos. Nesta perspectiva, eu costumo dizer o seguinte: o Poder Judiciário ele não está legitimado a produzir decisões isoladas e irresponsáveis, né? O Poder Judiciário sempre está comprometido com uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. E que nós, advogados, temos que estar atentos para isso. Por exemplo, hoje estamos vivendo o uso de determinadas técnicas processuais, em especial de ferramentas para a realização de audiências, de julgamento nos tribunais, através de videoconferência online, porque essa técnica hoje, né, ela representa muito mais um fim do que um meio. Há muito tempo atrás eu dizia que nós estamos vivendo uma ruptura muito grande em termos de sociedade. Nós estamos dentro de uma sociedade digital. Essa sociedade digital, ela implica repensar todo o modus operandi do direito, do processo, dos advogados, e isto é fundamental. Estamos vivendo quase que na pós-humanidade, como diria o Pérez Luynes. Tá? E é importante que nós tenhamos presente que a pandemia acelerou, e muitas coisas que se modificaram através da pandemia vão permanecer, não vão desaparecer como muitos acham.
situações que foram criadas de maneira excepcional tornar-se-ão daqui para frente, se não a regra geral, mas uma regra que a cada vez mais tornar-se-á geral. Vou dar alguns exemplos. Valorização alternativa de meios alternativos para a resolução de conflitos. A Lei 13.944, por exemplo, Túlio, ela possibilita a realização das conciliações através de transmissão de sons e imagens em tempos reais no JEC. O artigo 22 desta lei, diz mais ou menos o seguinte: conciliação não presencial que vai ser conduzida pelo JEC através desses meios de imagem em tempo real são resultado da conciliação. Esse resultado da conciliação, ele tem que ser reduzido através do que eles chamam de anexos pertinentes. E se o demandado não comparecer a essa situação, meu amigo, o juiz togado poderá sentenciar. O juiz togado pode sentenciar. Olha hoje, por exemplo, as ODRs, nós advogados vamos ter que estar ao dia. Online Dispute Resolutions. Isto hoje, para vocês terem ideia, eu só dou 2 exemplos. Existe a plataforma consumidor.gov.br, que nós fizemos uma discussão na ESA, Marco, e que foi, magistrados estiveram presentes, desembargadores estiveram presentes no nosso, e a abordagem que se fez sobre a obrigatoriedade ou não da utilização da plataforma antes da propositura da demanda, que se nós formos analisar pelos direitos fundamentais, a resposta é algo plausível. Diz, olha, não é uma conditio sine qua non, mas olha, os magistrados e os juízes estão considerando como uma conditio sine qua non a necessidade da utilização da plataforma. Então, o autor terá que demonstrar que se valeu da plataforma. E qual é o critério que se utiliza? Veja bem, o critério que se utiliza não é nenhum direito fundamental, é o law economics, ou seja, é o princípio da eficiência. A plataforma comprova que 72% das questões lá são levadas a bom termo. Então, o judiciário, como uma forma de desafogar, o critério é pragmático. Então, não adianta, às vezes, discutirmos como questões relacionadas ao direito fundamental. Não... Isso está sendo imposto porque hoje nós temos quase 100 milhões de processos. No Rio Grande do Sul existem mais processos que advogados. Não que eu seja favorável a estas ideias, mas eu aqui gosto sempre de dizer o seguinte, Marco, vocês, grande parte das pessoas me conhecem, eu gosto de pensar como advogado. Sou professor há 32 anos. Adoro ser professor. Mas o direito e o processo não é uma ciência, como muitos acham, do dever ser. É uma ciência do ser. Não adianta eu dizer, mas o tribunal deveria... O tribunal não funciona desta forma. O tribunal diz que é assim. Nós podemos criar o que alguns colegas chamam, que o Lênin coloca, criar um constrangimento epistemológico e ponto, acadêmico. Mas teremos, porque se nós entrarmos com a demanda, eles vão mandar nós ir para o consumidor.gov. Existe outra plataforma que também é semprocesso.com.br. Veja bem, essa pandemia agora, meu amigo, gestão administrativa do serviço, presidente do STF, né, o Toffoli, através da resolução 677 agora, ele permitiu que os servidores do Supremo trabalhem remotamente até 31 de janeiro de 2020. Veja bem, as pessoas vão dizer, bom, mas isso é o Supremo, é verdade. Isso não vai causar tanto problema para nós advogados, porque os advogados que têm causas no Supremo conseguem, em regra geral, utilizam muito bem essas ferramentas. Mas tu imagina se esta modalidade de trabalho do Supremo descer para os tribunais inferiores. Isso vai ser um desastre para a advocacia, porque nós não temos condições materiais de implementar esse tipo de trabalho. Esta virtualização agora, ela nos complica. Eu amanhã vou ver no nosso congresso estadual as consequências dessa virtualização através das audiências. Né? E isto até posso voltar a se interessar. Mas veja bem, a nossa preocupação aqui nesta situação, esses ambientes virtuais agora com a pandemia, isto acelerou, isto já era inevitável. Isto acelerou. E a preocupação que nós temos hoje, Marco,
é a mesma que nós tínhamos, eu me lembro, quando falava para os colegas de processo eletrônico há muito tempo atrás. Meus queridos amigos Albornoz, Miguel Ramos, que viajaram o estado inteiro com processo eletrônico, os advogados diziam o seguinte: eu não aceito processo eletrônico, isso não pode vigorar, e a advocacia não admite. As mesmas questões, eu tenho visto, claro, mutatis mutandis, as mesmas questões agora em relação à inteligência artificial. Nem falo de inteligência artificial, estou falando de videoconferência online. Isto veio e vai ficar. O importante aqui não é nós nos debatermos como inevitável, eu costumo dizer o seguinte: o importante para nós, Marcos, é se essas ferramentas irão permitir que nós, advogados, possamos nos utilizar de todas as nossas prerrogativas, de todos os nossos direitos fundamentais. Entendeu? É quase como, usando uma metáfora, as pessoas vão morrer. Todo mundo morre. Não tem nada a ver com pandemia, é uma questão filosófica. O que eu quero dizer é o seguinte: o importante, não adianta nós nos debatermos contra a morte, porque iremos morrer, mas nós temos que garantir uma morte digna. Então não adianta nós nos debatermos contra a inteligência artificial. Não adianta nós nos debatermos com a virtualização. Nós temos que debater e temos que buscar efetivamente a concretização das nossas garantias. Isto é importante, Marco. Isto é importante. E tem vários. Vejam, a resolução 672 também do Supremo, ela determina a sustentação oral dos advogados realizada por videoconferência. E o importante é que muitas dessas resoluções, Marco, o próprio STF não colocou prazo de validade, sabia? Começa agora, mas não deu. Nos julgamentos virtuais, se vocês olharem nos julgamentos virtuais, tem lá, a resolução institui os julgamentos virtuais do Supremo, mas não coloca prazo de finalização. Nós temos dois pontos falando justamente desse aspecto, que tem causado uma certa apreensão na advocacia. Primeiro, sustentação oral, né, por vídeo. Por videoconferência, eu acho que não, imagino eu que não tenha algum problema com prerrogativa, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, foi instituído a sustentação oral por vídeo gravado, né, aquele que tu envia o link. E o segundo ponto é a audiência não de conciliação. A de conciliação também não vejo prejuízo nem para as partes, nem para seus procuradores. Mas a audiência de instrução de questões complexas que em alguns casos, aqui em algumas comarcas, estão sendo, de certo modo, impostas. E eu sempre tenho comentado que esse momento que a gente vive, muito embora a gente vá fazer uma transição interessante no que diz respeito ao dia a dia da advocacia, a gente não pode atropelar, né? Atropelar em nome da celeridade, porque a gente ficou parado há muito tempo. E por quê? Porque o prejuízo no processo, numa instrução que ela é mal conduzida eletronicamente, né, por videoconferência, esse prejuízo dentro do processo ele é perene. Então, a gente vive uma situação que ela tem tudo a ser temporária, né, por conta da pandemia, mas o prejuízo do processo, numa audiência de instrução, em que não é bem conduzido, com protocolos claros, ele acaba sendo perene. Gostaria de comentar sobre essas duas questões, sobre audiência de instrução e sobre sustentação oral por vídeo, não por videoconferência. Perfeito. Primeira coisa, a sustentação oral, em que o advogado manda o vídeo gravado da sustentação oral, ela é absolutamente inconstitucional. Ela não atende minimamente as garantias e as prerrogativas do exercício da nossa profissão. Em primeiro lugar, viola o contraditório. Artigo 7º, 9º e 10º. Por que viola o contraditório? Porque esse é um grande problema, Marco, e que nós, advogados, através dessas questões das videoconferências, nós não nos damos conta que nós, advogados, brigamos por ter o direito de poder falar. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso aí e vou te dizer o seguinte: não tem muito valor garantir única e exclusivamente o meu direito de falar. Do artigo 10, que todo mundo acha o máximo.
isto nós temos que colocar na cabeça, Marco, que isto é absolutamente insuficiente. Isto é absolutamente insuficiente. Eu não consigo me dar conta como é que... Claro que os advogados que militam no TJ, os advogados que fazem sustentação oral no TJ, no STJ ou no Supremo, como muitos de nós fazem, sabem que isto é absolutamente insuficiente. Por quê, meu amigo? Porque não adianta me assegurar o direito de falar e ficar cortando as unhas dos pés. Não adianta. Então, eu não posso brigar pelo direito de falar. Eu tenho que brigar pelo direito de ser ouvido. É isto que nós advogados... Então, o que acontece? Quando o advogado diz o seguinte, olha, eu quero ter o direito de falar, eu gostaria, porque minha prerrogativa é falar. O que acontece? Os tribunais que têm um mecanismo diferente dos advogados para raciocinar em termos de efetividade, o conceito de efetividade deles é diferente do nosso, vocês querem falar, não tem problema. Grava tua sustentação oral, nós asseguramos os teus 15 minutos, tu fala o que tu quiser e nos manda. Aí eu te pergunto, foi tolhido o meu direito de falar? Não foi? Mas vejam que isto não é suficiente. Eu tenho que ter a garantia de que eu estou sendo ouvido, de que os meus argumentos... Eu tenho que ter a garantia de olhar para ti e dizer o seguinte, questão de ordem, vou falar isto, e tu vai me responder agora. Então não adianta porque fazer esta gravação achando que é uma sustentação oral é como tu fazer uma petição e colocar num processo. E ainda a petição tem mais valor, sabe por quê? Porque a petição, regra geral, ele vai responder. A tua sustentação oral, tu não sabe se ele assistiu ou não. Que é totalmente diferente daquela sustentação oral presencial, como nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Então, claro, isto só demonstra, meu amigo, o pouco caso que às vezes se dá para o trabalho do advogado na tribuna. Porque muitos magistrados entendem que a sustentação oral não tem uma finalidade prática, porque tecnicamente a questão já está decidida quando chega neste momento. E salvo raríssimas exceções, o advogado pode interferir a fim de fazer uma das partes, um dos julgadores, mudar de opinião, através de pedido de vistas ou um voto contrário. Mas veja bem, é que hoje essa possibilidade do advogado falar, quando o ministro Lewandowski, no artigo 7º do nosso estatuto, estabeleceu que o advogado fala simplesmente depois do relatório, e disse que não é após o voto, porque, de maneira absurda, o ministro, à época, estava errado, e agora o Código deixa mais evidente isso. O ministro, se vocês olharem o voto do ministro para declarar inconstitucional, ele disse o seguinte, aqui fala só depois do relatório, porque o juiz não está sujeito ao contraditório. Veja que esse foi o fundamento dele dizendo que o juiz não era sujeito ao contraditório. Hoje todos nós sabemos que o juiz é sujeito ao contraditório. Então, claro, se fosse respeitar o novo CPC, aquela decisão anterior não vale mais, porque foi numa legislação antiga. Eu agora quero me pronunciar como funciona no TRT. Eu tive a oportunidade de fazer sustentação oral no TRT. No TRT é muito bom, porque no TRT eu vejo o voto completo do relator. E se eu tinha, por exemplo, sustentação oral em 3 pontos, e o voto me dá 2 e não me dá 1, eu antes de fazer sustentação oral, porque deveria fazer sobre um ponto que eu não ganhei, eu pergunto, haverá divergência no ponto 1 e 2, em que o relator deu provimento ao meu recurso? Se eles disserem, porque os outros são obrigados a falar, para não me surpreender, está contraditório. Aí os outros embargadores vão dizer, não há divergência no ponto 1.
Então eu, Darcy, nem vou fazer sustentação oral no ponto 1, porque ninguém na Câmara vai divergir, eu já sei disso. Eles não podem me surpreender. Então eu sei que haverá divergência no ponto 2 e 3. Então eu faço a minha sustentação oral no ponto 2. Isto é o contraditório e é o debate. Isso no Tribunal de Justiça não tem, Marco. Contraditório formal e material, né? É o direito de ser, realmente é o direito de ser ouvido. Essa é a grande palavra. Eu acho que está no artigo 9º. Que está no artigo 9º. Exatamente. E sobre as audiências, doutor Darcy, a audiência de instrução, o que lhe parece uma audiência de instrução? Porque o que se levantou durante muito tempo, o que foi conversado, pelo menos na advocacia, é a possibilidade, primeiro que o código, ele não deixa a testemunha não ser ouvida, a não ser dentro do foro, né? Hoje, o Código de Processo Civil, ele tem um regramento, me parece muito claro a respeito disso, muito embora permita audiências utilizando meios tecnológicos. O que se foi aventado foi a possibilidade, por exemplo, de testemunhas serem ouvidas no próprio escritório do advogado, e aí surgia a grande questão de fraude, né? Fraude noitiva, porque tu tá ouvindo sem o controle estatal fazer a oitiva de uma testemunha num computador, tem alguém que pode estar do outro lado, no WhatsApp, mandando a resposta para essa pessoa. Então, me parece muito temerário, né, justamente por essa questão de que o prejuízo dentro do processo é um prejuízo perene, ele não é um prejuízo temporário, né? Tu desfazer o que a testemunha diz, provar uma fraude processual é muito difícil. O que lhe parece, doutor Darcy? Aqui nós temos que ver o seguinte, vou fazer primeiro o papel do advogado do diabo. Tá? Primeira questão que eu coloco, quando se instituiu processo eletrônico, quando se instituiu toda esta tecnologia do judiciário, eu pergunto, será que as pessoas não se deram conta que nós chegaríamos a uma virtualização total? Porque não há semi-virtualização. Não, é só até aqui é virtual ou digital, não. Será que as pessoas não se deram conta que o que começou eletrônico, torna-se virtual? Torna-se virtual? Porque é uma escala, não há como negar. Vou te dar um exemplo. É como dizer o seguinte, olha, o STJ tem o Sócrates, né? O STJ tem o Sócrates e tem o Whats agora também, em que é utilizado somente para a análise do juízo de admissibilidade do RESP, certo? Assim como também o Victor, em termos de STF, para análise do juízo de admissibilidade, tá? Mas agora eu pergunto para você o seguinte, se isto der certo, vocês não acham que estas ferramentas irão passar para a análise do mérito? É lógico que vão passar para a análise do mérito. Se deu certo no juízo de admissibilidade, vai dar certo no juízo de mérito. Outra coisa, tudo depende do que se entende por ouvir, fazer essas audiências no escritório da advocacia, etc. É inconstitucional. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, vocês vão dizer, mas é outro sistema. Só para mostrar que não há inconstitucionalidade substancial. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, as testemunhas são ouvidas no escritório do advogado. Vai a parte contrária, vai o outro advogado. Se houve a testemunha, se grava e se leva a juízo. Ponto. Então, veja bem, isto que as pessoas às vezes falam não é um absurdo, etc. Fale. Só fazer uma intervenção. Elas não são ouvidas na presença dos dois advogados naquele ambiente. Aí me parece que existe um contraditório, doutor Darcy, entendeu? Porque a outra parte ela tem o poder de ficar fiscalizando o ato. O que se tentou instituir aqui, e aqui eu trago ao debate, os colegas podem inclusive comentar aqui na nossa live, até levantar outras questões que eventualmente tenham sido objeto de debate entre eles, mas o que me parece aqui
Se queria instituir o seguinte: o juiz no foro, uma parte com suas testemunhas no escritório de um advogado e uma parte com outras testemunhas no escritório do outro advogado. Se os advogados estão todos no mesmo ambiente, eu acho que aí me parece que existe sim a preservação do contraditório, porque há a possibilidade de fazer o exercício de fiscalização. E aí eu também não acho que haveria problema. O problema está no protocolo. Eu acho que o protocolo até hoje não ficou claro de como vai ser para quem pretende fazer esse tipo de audiência. E aqui eu acho que existe o receio, né? O fato de fazer coleta, se eu não me engano, nos Estados Unidos, existe essa coleta de prova permitida até de modo extrajudicial, né? E depois se leva para uma espécie de homologação. Eu confesso que não conheço o código de processo deles, mas me parece que algo nesse sentido até pode se esclarecer melhor. Mas aí eu acho que não teria muito problema. O problema mesmo é não existir esse contraditório. É que eu estou mostrando, por exemplo, as várias técnicas que pode haver, porque nós não temos uma definida ainda. Isso. Então eu estou dizendo as várias técnicas que se pode ter. Se pode ter uma técnica como o modelo americano. Isso é uma forma. Se pode ter outra técnica, em que a testemunha fica com o juiz no foro e os advogados ficam nos seus escritórios. Isso é outra modalidade. E existe uma outra modalidade, que a testemunha vem ao meu escritório e eu abro a discussão, como estamos fazendo assim, para o magistrado e para a parte contrária, mas só eu e a testemunha aqui. Então, claro, nós não temos um modelo regulamentado ainda. Não, um modelo regulamentado que diga, olha, no sistema... Porque a pandemia complicou, a regra geral antes nunca ninguém duvidou, todo mundo ia para o fórum, lá é o local para a realização dos atos processuais. Como regra geral, lá se realiza ato processual. Mas o problema é que a pandemia, ela não permite isso. Então, nós vamos ter que começar a pensar a seguinte forma, Marco. Por exemplo, se realmente estivermos com bandeira vermelha e que o foro não abra. Aqui, tércio não dato, não há uma terceira opção. Enquanto isso estiver... Quais são as duas opções? Primeira, ou se busca uma alternativa para se ouvir a testemunha fora do foro, e aí os advogados terão que combinar a modalidade, ou não haverá audiência de instrução e se espera a finalização da pandemia para se continuar o caminho normal. Né? Agora, o que acontece? Particularmente, dentro desta perspectiva, a única coisa que eu acho que não pode ser sonegada é a possibilidade do advogado participar da escolha. Isso não pode ser sonegado, porque eu não duvido que tenham advogados que prefiram a modalidade virtual, com ou sem a presença do outro advogado. Entendeu? Com ou sem a presença. Isso não pode ser sonegado ao advogado. O que não pode acontecer, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Justiça Federal, faz 2 ou 3 semanas, teve o seguinte julgamento. Na Justiça Federal, a testemunha queria ouvir, a parte queria ouvir uma testemunha. Sabe o que o juiz federal determinou? O juiz federal disse o seguinte, não, ouça-se, lavre uma ata notarial com que a testemunha quer falar e depois junte aos autos. Certo? E aí teve agravo de instrumento. No julgamento da sessão, no julgamento se definiu o agravo dizendo o seguinte, olha, poderia o magistrado ter determinado a substituição da oitiva da testemunha pela lavratura de uma ata notarial? Se entendeu que não, se a finalidade não era ouvir por questão de pandemia e aglomeração, não adianta tu mandar todo mundo para o tabelionato para ter aglomeração lá, vai dar a mesma coisa. Tu não pode só querer te proteger e não proteger os outros. Então foi decidido que não seria ouvida lá. Tá? Então agora, claro, tem advogados que podem, numa situação de emergência, olha, o que eu vou fazer agora em época de pandemia? O foro está fechado e o juiz não vai marcar. Bom, se a tua testemunha faz uma produção antecipada de prova, promove a produção antecipada de prova e, não sendo isto possível, pega a declaração da testemunha, independente de quem diga, vá ao tabelionato e lavre uma ata notarial se a testemunha tiver com uma doença terminal.
e depois leve isso à juíza e veja o que vai acontecer. Porque eu não tenho saída como advogado. Eu não tenho saída como advogado. Agora, muito complicado o que tu coloca. É muito complicado dizer que eu vou ouvir a testemunha no meu escritório, como a testemunha está sentada aqui, eu estou sentado atrás da câmera, posso estar com um placar dizendo assim para a testemunha, sim, não, não, sim. A testemunha. Nós não temos tecnologia para detectar isso aí, Marcos, sabia? Porque existe tecnologia para detectar. Até aqui, por exemplo, eu falando contigo, se eu tirar os olhos e olhar um pouquinho mais para cima aqui, ó, para ver o que está escrito, eventual cartaz aqui, tu consegue notar que eu não estou falando contigo, eu estou lendo. Entendeu? Mas isso são sutilezas que 99% dos advogados não vão conseguir perceber. E muito menos um juiz vai dizer, olha, essa testemunha, vou contraditar a testemunha porque ela olhou para cima da câmera. Não tem como contraditar. Eu chamei, na verdade, eu fiz um estudo um pouquinho aprofundado sobre essa questão das audiências, e eu vi que nos Estados Unidos, em 2012, até vou ler aqui porque eu achei interessante, o American Bar Association, que é um órgão de classe dos advogados, uma associação, aprovou uma mudança no documento oficial sobre regras de conduta profissional, passando a prever que para os advogados o dever de ter competência em tecnologia, tanto quanto conhecimento em legislação, para ver o quanto é importante isso. E, aliás, lá já se fala da possibilidade de treinamento para advogados interpretarem linguagem corporal especificamente voltada para videoconferências. Tu vê o quanto aqui a gente ainda vai ter que avançar nesse sentido. Porque uma coisa que levantou muito bem, professor Darcy, é a questão da possibilidade de oitiva de testemunhas nesse momento, de modo virtual, e me parece que tu deu uma deixa aí para falar sobre, através de negócio jurídico processual, as duas partes dizendo o seguinte, não, nós topamos fazer assim, e o juiz vai lá, homologa e aceita que seja feito assim. Tu acha que hoje esse é o mecanismo? Depende, a oitiva de testemunhas por meio virtual, ela depende da contratualização disso, da realização do negócio jurídico processual, ou isso é independente? O juiz pode, de cima para baixo, impor e impor da maneira que bem desejar? Olha, eu particularmente acho o seguinte, se os advogados convencionarem, através de uma cláusula processual, pelo 190, dizendo que as testemunhas serão ouvidas no escritório ou do autor ou do réu, na presença de ambos, tá? Na presença de ambos, eu acho que o juiz não pode, nessa perspectiva, não pode invalidar esta cláusula. Por quê? Porque as 3 hipóteses de invalidação do parágrafo único do 190 não vão se adaptar. Não vão se adaptar. Não é uma cláusula nula. O que pode acontecer é o seguinte, o juiz pode dizer o seguinte, tudo bem, vocês podem até fazer isso, mas eu gostaria de perguntar e de ouvir lá. Pode, sem problema algum. Pode, sem problema algum. Se ele tiver interesse, ele pode. Se ele não tiver interesse, ele não ouve. Então, tudo vai depender de como... Agora, ele não pode impor à parte, né? Ele não pode impor à parte esse critério. Isso não é possível, esta imposição. Ou daqui a pouco valorar essa coleta de provas da maneira que bem achar, né? De melhor, já que não passou pelo crivo do judiciário nessa formatação, acredito que ele pode valorar da maneira que achar mais conveniente, é o poder dele, né? Fazer isso. Eu quero trazer aqui, eu vou dividir aqui na tela, um questionamento do nosso ex-presidente César Cauê Schaefer Ongarato, que ele fala que negar o processo de virtualização da justiça brasileira é negar o óbvio. Contudo, não corremos o risco de tornarmos o direito uma ciência exata e não uma ciência humana diante da adoção de inúmeros sistemas para análise de demandas levadas a julgamento? Querido amigo Dr. César, ótima pergunta, excelente pergunta. Veja bem, eu até nesses últimos dias agora tenho me dedicado a estudar um pouquinho sobre a questão do indivíduo na modernidade. Algumas obras de Cassirer e de Erich Fromm,
principalmente a do Erich Fromm sobre medo à liberdade. O que ocorre é o seguinte, meu amigo, nós sempre tivemos muito claro a diferença entre ciência exata e ciência humana. Tá? O que é ciência exata, o que é ciência humana. Só que eu vou dizer o seguinte, com a inteligência artificial, com a ideia de algoritmo, tá? Esta questão entre ciência exata e ciência humana tende a desaparecer. Tende a desaparecer. Ou a se relativizar muito. Porque, veja bem, com a inteligência artificial, nós estamos diante de algoritmos. Diante de algoritmos. E nós temos sistemas hoje de algoritmos que proferem decisões. Que proferem decisões. É uma justiça algorítmica. Aí agora eu pergunto, Marco, este tipo de justiça, não importa se é o que nós gostamos ou não, ela existe. Mas a pergunta é a seguinte, Marco. O que é ciência exata e o que é ciência humana com a inteligência artificial tende a reduzir. Tende a reduzir, eu não tenho a mínima dúvida. Hoje a ideia de justiça com a inteligência artificial passa a ser muito mais uma questão de probabilidade do que propriamente de trabalhar com valores. Porque os valores, nesta perspectiva, eles estão matematizados ou algoritmizados, se quiserem. Me parece também, e eu concordo contigo, que cada vez mais vai virar mais impessoal, mas qual que seria o limite disso, né, doutor Narci? Porque o direito ele não deixa de ser nunca, eu acho que nunca vai deixar de ser uma ciência humana, né? E há um risco muito grande da gente, por conta, né, e na verdade é um caminho inevitável, né, a virtualização, a utilização de inteligência artificial, tema no qual tu tem sido um dos pioneiros a abordar isso com bastante frequência, inclusive em profundidade, e é um tema que a gente vai ter para muita discussão ao longo dos próximos anos. Né? É que todo o problema, o que acontece? A ideia de... Quando tu pega a ideia não, a justiça jamais vai deixar de ser o direito, jamais vai deixar de ser humano. Claro, tudo vai depender do que se entende por humano. Hoje existem testes, há um livro maravilhoso, existem testes em que, pelo teste de Turing, em que a máquina hoje já consegue ser mais humana do que o homem. Nas competições que se tem feito, né, os homens têm tido cada vez mais dificuldade de provar que são eles os humanos e não as máquinas, pela resposta. Então, claro, tudo vai depender do que se entende por humano. Que é um conceito muito complexo. E a inteligência artificial apreendeu isto muito bem. Se ser humano, esta capacidade cognitiva de pensar, de criar através de raciocínio, de ser inteligente, evoluir, a inteligência artificial é humana. E sabe por quê, Marco? Porque eu participei de uma banca de doutorado e as pessoas diziam o seguinte, o professor dizia o seguinte, ainda criar poemas é uma coisa humana, Hoje existe um sistema de inteligência artificial que cria poemas de maneira absurdamente maravilhosa. Ele cria poemas na praia e sabe qual é o critério? Sem nenhuma interferência humana. Sabe qual é o critério que faz com que o sistema crie o poema? É a intensidade do vento, porque ele cria na beira do mar, ele escreve na areia o poema. Então, o que faz com que, digamos, inspire a máquina é a intensidade do sol, a intensidade do vento, o barulho do mar. Então, essas combinações são aleatórias e ele vai escrevendo o poema de acordo com isso. Músicas. Já tem sinfonias feitas exclusivamente por inteligência artificial. Espetacular. Sinfonias que tu não consegue diferenciar se é de Beethoven ou se foi feita a inteligência artificial. E trazendo isso para o direito, já existem petições feitas com base em inteligência artificial e decisões também, né? E tu bem abordas esse assunto. Um tema que vem me causando, como presidente de subseção aqui, Darcy, vem me causando bastante preocupação,
é que a pandemia nos trouxe aceleração desse momento de transição para a utilização da tecnologia. E eu tenho muito receio de que muitos advogados que não são tão afeitos à tecnologia percam esse trem e não consigam acompanhar, porque aquilo que eu disse lá no início, aquilo que ia ser gradual e vertical se acelerou e se tornou praticamente uma obrigação hoje tu saber lidar com tecnologia, com aplicativos, com videoconferência e assim por diante. Onde que a gente tem que cuidar, e eu sei que tu também, como conselheiro da OAB, é uma preocupação tua constante também, onde que deve haver esse equilíbrio para a gente preservar na advocacia esses advogados que não vão conseguir acompanhar, com certeza não conseguirão, alguns deles não conseguirão acompanhar esse trem da história, né? Que na verdade está passando o vagão e quem não pegar vai ficar para trás, infelizmente. O que acontece? Nós, através da escola, estamos tentando aglutinar, né, esse conhecimento. Eu mesmo estou montando um curso agora com o Laboratório de Neurociência da Universidade de Medellín, na Colômbia, sobre neurociência e prova oral, né, para tentar qualificar os advogados nessa perspectiva. O que acontece hoje, Marco, é que os advogados hoje nós temos que ter novas habilidades. A pandemia acelerou isto aí. Hoje, por exemplo, a maneira de nós peticionarmos, e cada vez mais isso vai ser uma realidade, a maneira de nós peticionarmos é diferente. Por quê? Porque hoje a maneira pela qual eu recorro não é a mesma de anos atrás. Sabe por quê, mano? Porque eu estou tendo que enganar a máquina. O algoritmo, por exemplo, hoje, para fazer o meu recurso especial subir. Eu, cada vez mais, porque o algoritmo foi programado para encontrar padrões nas peças. Então, a habilidade do advogado hoje está em fazer uma peça desviando dos padrões para que o algoritmo não detecte e faça com que o recurso dele possa subir. Então, nós temos que ser criativos. Se eu quiser que o juiz leia a minha peça, eu tenho que escapar do padrão identificado pela máquina. E isto, como tu colocaste a ideia hoje, eu não tenho dúvida. Os nossos escritórios hoje, nós temos que ampliar. Os escritórios terão que ser muito mais virtual do que físico, né? Os nossos escritórios hoje, o espaço físico, muitos colegas agora, em época de pandemia, eu tive colega, por exemplo, que entregou 2 salas porque não está para reuniões que não estava conseguindo fazer e conseguiu manter o mesmo desempenho do escritório sem as 2 salas e não vai voltar a alugar as 2 salas, já me disse. Então, essas estruturas físicas hoje já não são mais tão necessárias para nós advogados. Nós temos que ter novas habilidades, tá? Eu tenho que ter esta dimensão temporal entre o virtual e o presencial. Eu tenho que saber casar isso muito bem, né? A resolução de um problema, nós temos que ver que a resolução de um problema de um cliente hoje mudou. Antigamente, uma resolução no meio físico era demorado. Eu tinha que buscar nos meus livros na prateleira, eu tinha que pegar, eu via. Isso era demorado. No mundo virtual, a resolução de um problema reside quase que essencialmente o advogado saber encontrar uma resposta na internet. Num livro físico, quanto tempo tu demorava para encontrar uma resposta num livro físico para sustentar uma petição? Eu, quando comecei a advogar, para olhar a revista de julgados, eu demorava 1 semana para passar uma jurisprudência. Hoje, com o sistema de inteligência artificial que nós temos, o próprio site do Conselho Federal ou da ENAFAM, eu consigo achar uma jurisprudência absolutamente pertinente em segundos, exatamente igual em segundos. Tem vantagem e tem desvantagem. O advogado hoje terá que saber colocar o seu produto no mercado. Eu vou ter que saber trabalhar, o advogado tem que saber trabalhar com redes sociais, Marcos. Nós temos que ser atrativos sem sermos agressivos. Este vai ser o diferencial do advogado.
Porque nós, advogados, vivemos das relações que nós temos. Agora, quem me disse isso há muitos anos atrás? Quando eu comecei a advogar, dizia, Darcy, o advogado vive das relações que tem. Né? E o nosso melhor, a nossa melhor propaganda são os nossos clientes, Marcos. São os nossos clientes. Nada é mais rentável para um escritório, é um patrimônio maior para um escritório do que um cliente absolutamente feliz. Networking foi fundamental e hoje é mais ainda, Marcos. E isto as pessoas não têm. Os advogados terão que saber identificar nichos de mercado. Agora, após pandemia, o advogado vai ter que ver. Quando nós brigamos do campo para a cidade, nós alteramos as relações sociais. Nós mudamos o foco, que antes estava na terra, direito real, e passou para serviço, direito obrigacional. Saímos do direito real para o obrigacional. Agora nós estamos migrando do físico para o virtual. Nós temos que modificar também as nossas relações sociais. E o direito, novamente, tem que ser repensado. Eu só vou dar um exemplo. Na área penal, para quem gosta de direito penal. As pessoas têm que estar preparadas para os chamados cybercrimes. Né? São setores da economia afetados por cybercriminosos. Para que tu tenha uma ideia, isso está muito ligado hoje à questão de ativo financeiro. Mas não só. Está vinculado também à violação de privacidade. Meus queridos amigos Luiz Eduardo, Gerson, que estão dando a honra, principalmente o Eduardo, que trabalha no âmbito penal, inclusive questões de vazamento de cunho sexual em termos de internet, dados sensíveis, cyberbullying, fake news, são ilícitos da atualidade para o âmbito penal. O Norton Security identificou que um dos países com maior índice de cometimento de crime cibernético do mundo, concorrendo com China, Estados Unidos e Rússia, é o Brasil. É o Brasil. Crimes online hoje representam 30% dos crimes no Brasil, para que tu tenha ideia. Sabia? Second Life, para vocês terem ideia, o Second Life, que é um programa de computador, que é um sistema em que a pessoa tem uma vida paralela para ser o que ela quiser através de um avatar, custa dinheiro, bilhões as pessoas gastam para poder comprar, para ter uma vida nisso aí. Vocês sabiam que os brasileiros, em 2008, um brasileiro foi o primeiro a burlar o sistema, porque lá existe uma moeda chamada Lindex. Um brasileiro entrou no Second Life e conseguiu roubar essas moedas virtuais, porque o Lindex é equiparado ao dólar. Aí eu te pergunto, como é que se vai resolver um crime deste, onde ele roubou Lindex? No direito tributário, questões relacionadas aos colegas tributaristas, ao Maurício, né? Como resolver, Marco, questões de ICMS. Tu compra um produto fora e tu vai imprimir em casa. Como é que vai funcionar? Tu vai dizer, isso não existe. Para que tu tenha ideia, existe uma empresa de ônibus, chamada a empresa de ônibus que produz o ônibus Oli. Tu compra ela nos Estados Unidos, se tu tiver a impressora, tu imprime o ônibus inteiro. Tu terminou de imprimir, ele sai andando. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma empresa que imprime casa, $4 mil custa. Tu compra lá, se tu tiver impressora, que com o tempo as pessoas vão ter, tu vai imprimir a tua casa por $4 mil aqui. Como é que vai ficar o ICMS? E os impostos, como é que serão? E a instituição, novamente, que vem sendo aventada do CPMF, né? Será que as pessoas não vão migrar para os bitcoins? Na verdade, são desafios do novo mundo, né? Eu acho que esses são questões que a gente vai debater ainda muito no futuro. Amanhã, aproveitando e já aqui encaminhando o encerramento da nossa live, Darcy, a gente teria assunto para ficar 3 horas aqui, né? Eu acho que essa é a parte boa. Mas encaminhando o nosso encerramento, amanhã a gente tem a Conferência Estadual da Advocacia, inicia, né? Eu não sei se tu queres comentar alguma coisinha a respeito do assunto. A gente vai ter, eu acho que, se não me engano, a abertura com o ministro da STF, o Luiz Roberto Barroso, né? Enfim. Eu tive a honra de ser convidado para dialogar com os colegas sobre a questão do acesso à justiça e às videoaudiências, né? Em que vamos debater algumas questões desta natureza que hoje nós começamos a debater.
Esta nossa conferência está maravilhosa, uma organização espetacular, feita pela diretoria da OAB, através da nossa querida colega Fabiana. Tá? Nós temos palestras ali de grandes nomes. Questão de ética com aquele professor da USP, que está maravilhosa. Questão de democracia, ciberdemocracia, questões muito interessantes sobre isso, que terão que ser debatidas. Então, olha, esta Conferência Estadual da Advocacia são os temas mais variados, Marco, e vai permitir que o advogado possa... Porque eu costumo dizer o seguinte, tu já teve a oportunidade, nós nos encontramos, porque o advogado que não estudar, meus amigos, o advogado que não se mantiver nessa vanguarda, e hoje é tão fácil, basta apertar um botão no Alive e tu pode dialogar, tu pode escutar, tu pode crescer, e se nós não fizermos isto, nós não seremos dignos de exercer a nossa profissão sobre os pés. Nós exerceremos a nossa profissão sobre os joelhos, porque nos serão impostas determinados critérios, determinados valores, e nós não saberemos como escapar disso e exerceremos sobre os joelhos a nossa profissão, o que é uma tristeza, porque só o conhecimento permite o advogado se alçar para poder defender aquilo que o 133 da Constituição coloca, que é trabalhar em prol da cidadania, fazendo que haja um processo justo e efetivo. Exatamente. Finalizando aqui, Darcy, eu vou, antes de mais nada, fazer o sorteio que eu prometi, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente. São 27 pessoas que comentaram aqui na nossa live. Então, eu coloquei aqui de 1 a 27, nós vamos sortear um número, e o número... Vamos lá. O número 4. Então, o doutor Joicimar Dalberto, deixa eu voltar aqui, doutor Joicimar Dalberto, vai ser, então, foi o presenteado com o nosso brinde aqui do Dia do Advogado. Eu quero te agradecer, colega e amigo, antes de mais nada, parabenizá-lo pelo Dia do Advogado, né? Eu fiquei muito honrado por teres aceitado o convite, muito embora eu nunca negue esse convite da nossa subseção, deixar isso bem claro, já veio aqui várias vezes e é sempre uma honra ouvi-lo, mas é muito bom ouvi-lo no Dia do Advogado. Eu acho que uma pessoa como colega, que ele acrescenta tanto para a advocacia, com debates, com palestras, com escritos, e tem deixado um legado muito, muito importante para a advocacia. Então, fazer essa live com alguém que realmente representa a advocacia é um prazer imenso para a nossa subseção. Então, quero te agradecer de público mais uma vez a oportunidade de dialogar contigo. Eu que agradeço, Marco, mais uma vez. É uma satisfação muito grande poder estar junto com meus queridos colegas de Garibaldi e de quase todo o Rio Grande do Sul, porque essa é uma das vantagens, às vezes, de podermos estar fazendo uma live, né? O nosso coração está aberto, né? E a nossa cabeça está aberta para poder debater, mas o convite foi muito honroso. Muito obrigado, Marco. Olha, foi uma satisfação muito grande e um privilégio poder estar aí contigo, meu amigo, nem que seja em pensamento, para comemorar. Logo, logo nos encontraremos novamente pessoalmente. Me faça uma visita no escritório assim que a pandemia permitir. Estou aguardando para aquele café. Isso mesmo. Quero agradecer a presença de todos os amigos aí que compartilharam da nossa live, que comentaram, que nos auxiliaram a fazer esse momento. Confesso que é a minha primeira live, doutor Darcy, então há sempre aquela expectativa, nervosismo, né? Mas deu tudo no final, dá tudo certo, né? Lembrando que a gente, em alusão ao mês do advogado, estamos fazendo uma live por semana, então terça-feira que vem teremos mais uma. Já fica o convite aqui a todos para participarem, tá? E até terça-feira da semana que vem. Um feliz Dia dos Advogados a todos. Forte abraço. Feliz Dia do Advogado para todos. Um abração, Marcos. Foi um prazer. Tudo nosso. Um abraço.